As atividades de uma entidade. Então, que tipo de entidade vamos tratar aqui para frente? Pois bem, apesar de termos 3 setores da economia, vamos daqui para frente tratar das entidades do primeiro setor, relativas às entidades públicas. Vejamos a seguir. O artigo 41 do Código Civil diz lá, são pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios e as autarquias, inclusive as associações públicas. Também as demais entidades de caráter público criadas por lei. No parágrafo único diz, salvo disposições em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. O artigo 42 diz, são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. E já no artigo 43, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem dano a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano se houver por parte destes culpa ou dolo. Mas, então, primeiramente precisamos identificar os tipos de empresas que operam na economia e suas principais operações. Empresas e entidades, né? O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Assim, existem 28 funções em que o governo faz gastos para melhor atender às necessidades da população. Pois assim, como qualquer ente, os órgãos públicos são capazes de adquirir direitos, de assumir obrigações e ainda compram, vendem, produzem, constroem, etc. Eles realizam, por meio de execução de suas tarefas, as mais variadas operações contábeis típicas, envolvendo as áreas financeiras, orçamentária e patrimonial, principalmente. Algumas dessas operações são encontradas no nosso dia a dia, como, por exemplo, o recebimento de recursos financeiros próprios e de terceiros, pagamento de pessoal e de fornecedores, compra de materiais de consumo, de bens permanentes, etc. Além de todas essas atividades, os órgãos e entidades públicas praticam atos administrativos que têm a capacidade de provocar, no futuro, alterações em elementos que compõem o seu patrimônio, ou seja, seus bens, direitos e obrigações, como é o caso de contratos de serviços, convênios, concessões de avais, entre outros. Bom, então se faz o questionamento. Vamos saber mais sobre os 28 funções em que o governo faz gastos para melhor atender às necessidades da população? Sim, a seguir vamos ver sobre as funções ou áreas em que podem ser feitos os gastos públicos. Bom, temos ali o primeiro, né? A administração. Então, concentra ações de gestão, manutenção dos órgãos do governo, incluindo, por exemplo, pagamentos de pessoal, ativos da União e administração de unidades. Tem a área da agricultura, né, relativa aos gastos de abastecimento, extensão rural, irrigação, promoção da produção agropecuária e defesa agropecuária. Assistência social, muito importante, né, o direito do cidadão e dever do Estado, né. A assistência social é uma política pública não contributiva, que objetiva prover os mínimos sociais para garantir o atendimento às necessidades básicas. É realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade. Ciência e tecnologia, né? Para a implementação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o governo federal executa programas e ações que fomentam a pesquisa científica e tecnológica e também a inovação. A comunicação. Setor responsável por formular e propor as políticas nacionais de radiodifusão,
postagem, inclusão digital e telecomunicações, além de outorgar e fiscalizar serviços de radiodifusão. Desenvolve políticas públicas que promovem o acesso aos serviços de comunicação e contribuem para o crescimento econômico, a inovação tecnológica e a inclusão social. A questão da cultura, né? O conjunto de políticas na busca do pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, bem como na valorização e difusão das manifestações culturais, destaque-se ainda a proteção das manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A Defesa Nacional, né, o Ministério da Defesa é o órgão responsável pela direção superior das Forças Armadas, instituições nacionais primordialmente responsáveis pela defesa nacional e constituídas pelos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além do Estado-Maior, que trata das operações conjuntas dos 3 comandos militares. Dos desportos e do lazer, né? A Constituição consagra o lazer como direito social e afirma que é dever do Estado fomentar práticas desportivas. Para esse fim, o governo federal estrutura as ações a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento do Esporte, o qual possui 4 eixos, né? Inclusão social pelo esporte e lazer, qualificação do esporte de rendimentos, ampliação da infraestrutura esportiva e promoção de grandes eventos esportivos. Os direitos e a cidadania. O Brasil estabelece a cidadania que corresponde ao conjunto de direitos e deveres referentes ao indivíduo em relação à sociedade em que vive, como princípio fundamental. O tema está ligado ao fortalecimento dos direitos humanos e à redução da desigualdade ligadas às raças e ao gênero. A educação, muito importante, né? O direito à educação foi consagrado na Constituição como direito social. Com isso, o Estado passou a ter a obrigação de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. Em 2007, o governo federal lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação com o objetivo de diminuir a desigualdade de oportunidades educacionais e promover a educação de qualidade da creche à pós-graduação, o qual está estruturado em 5 eixos da educação. Encargos especiais. Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimento, indenizações, subsídios, subvenções, entre outros afins. A energia. As políticas públicas dessa área buscam o desenvolvimento do setor energético nacional e tratam das diversas fontes de energia, como hidráulica e nuclear, as alternativas à indústria do petróleo. Também essenciais à justiça, né? A função essencial à justiça faz referência à atuação do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública da União. Questão da gestão ambiental, né? A Constituição, no artigo 225, informa que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Entre os mecanismos da Política Nacional do Meio Ambiente estão o licenciamento ambiental das atividades poluidoras, o zoneamento ambiental, a criação de áreas de proteção ambiental e a concessão florestal. A questão da habitação, que engloba despesas típicas de habitação urbana e infraestrutura urbana. Indústria, comércio e serviços, né, importante para a economia. Essa área temática compreende medidas para promoção da competitividade do comércio exterior, do investimento e da inovação nas empresas brasileiras, com o intuito de estimular o crescimento e a geração de empregos. Entre os assuntos mais significativos nessa área estão a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, a metodologia, a normatização e qualidade industrial, as políticas de comércio exterior, o desenvolvimento do turismo no país, a indústria de mineração e as políticas de apoio às micro e pequenas empresas e ao microempreendedor individual. A questão judiciária, né? O poder judiciário é um dos 3 poderes do Estado que visa garantir e defender os direitos individuais, coletivos e sociais e promover a justiça por meio do
cumprimento de normas, leis judiciais e constitucionais. A questão legislativa, né? A Constituição Federal afirma que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que possui como principais atribuições criar leis e fiscalizá-las. A organização agrária, que contempla os temas da reforma agrária, agricultura familiar e comunidades quilombolas, cujo montante de recursos empenhados em 2009, conforme demonstrativos, né? Depois vocês podem olhar esses montantes. A Previdência Social, né? Então, a Previdência Social é direito social previsto na Constituição Federal, garantindo benefício às pessoas que contribuem e também àquela que não contribui, nos casos especificados em lei. É organizada em 3 regimes: o regime geral de previdenciário, o regime próprio de previdência do servidor e o regime de previdência complementar, sendo os 2 primeiros públicos e o último privado, que não recebe recursos do orçamento da União. Por meio do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, concede uma série de benefícios como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e especial, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio funeral, salário maternidade e salário família. Relações exteriores, né? O Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Itamaraty, mantém relações diplomáticas com governos de outros países, organismos e organizações internacionais, promove o interesse do Brasil no cenário internacional. Então, nós temos também as reservas de contingência, né? É uma dotação constante da lei orçamentária sem destinação específica. O saneamento para assegurar o acesso à água potável, à vida salubre. O governo federal apoia estados, municípios e Distrito Federal por meio de ações de implementação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água, né? Esgotamento sanitário, de drenagem urbana e manejo das águas. Questão da saúde, né? A Constituição de 88 estabelece a saúde como um dos direitos sociais fundamentais garantido por meio de uma política social e econômica que visam a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e da população, a redução de doenças e agravos. No país, o direito à saúde é, sobretudo, efetivado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A segurança pública, muito importante. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. No governo federal, o Ministério da Justiça é o órgão responsável pelo implementar grande parte das políticas públicas relacionadas a esse tema. Também temos a questão do trabalho, né? A União elabora e implementa políticas e diretrizes que contribuem para a geração de emprego e renda, além de apoio ao trabalhador. O transporte, né? Cabe à União a manutenção e ampliação das vias federais, a construção de novas vias, a fiscalização dos transportes de passageiros e cargas, o fomento à indústria naval e a coordenação dos transportes aeroviários e dos serviços portuários. O urbanismo, né? O governo federal apoia os entes federados na elaboração de planos diretores e outros normativos previstos na legislação urbanística brasileira, com o objetivo de promover a transformação urbanística e minimizar os problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades. Bom, né, nós vimos inúmeras funções que tem o Estado, e para que essas funções possam ser realizadas, são precisos recursos, né? E esses recursos precisam ser controlados, precisam ser analisados, precisam ser separados, né? Precisam ser alocados corretamente em cada item, né? É isso que, então, a contabilidade pública controla, organiza, né? Bom, agora já podemos afirmar a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procura satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, dentre outras áreas. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio de prestação de serviços públicos. Então, agora já sabemos sobre o patrimônio das entidades públicas e a forma de organização e sobre os usuários internos e externos e as funções e atividades dos entes públicos. Então, vamos adiante nos nossos estudos. Fique agora com as nossas referências bibliográficas.